Fala, galerinha da física, aqui é o Fernando Augusto, falando para o canal Física de Altas Energias e para a equipe Potato. Agora a gente vai dar continuidade aqui e para a gente concluir essa parte de Física 1B, a gente vai falar agora sobre rotação em torno de um eixo fixo. E esse assunto daqui ele é deveras importante. A maior parte das questões relacionadas com o momento angular são oriundas desse tópico. E por que que isso aqui vai ser muito importante? Porque sempre que começar a fazer ali aquela rotação em torno de um ponto fixo, a gente pode estabelecer uma série de relações, como momento de inércia, velocidade angular, se for necessário, velocidade linear também. A gente vai ver uma série de questões, mas agora a gente precisa explicar aqui esse trechozinho. Se vocês puderem acompanhar o desenho aqui, aqui a gente tem simplesmente como desenho, você tem um eixo coordenado aqui, tá? E tem um vetor posição R1 qualquer, no qual, na extremidade dele, você tem um momento, certo? Um momento linear P1, ambos aí sendo perpendiculares a o nosso vetor aí Z1, tá? Então, vamos lá. Ambos perpendiculares não, né? P1 sendo perpendicular. E aí, o que, que a gente vai tirar disso daqui, que é o seguinte. Você tem esse eixo daí, que é o eixo Z, e aí você sabe o seguinte, olha, se a gente for fazer a definição simplesmente para um conjunto de partículas, qualquer uma partículazinha só, eu vou ter aqui que o meu Li, tá? Uma determinada partícula, a gente sabe que ele vai ser Ri vezes o Pi, tá? Essa aqui é a definição do momento angular para um único corpo, uma única partícula. E aqui a gente pode ver vetorialmente o seguinte, ó, se eu tirar ali os componentes vetoriais, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter esse R1 aqui, certo? Estou só modificando aqui a posição. Aí você vai ter aqui o Z1, é o mesmo desenho, só que eu acabei inclinando ele. E aqui a gente tem quem, ó? A gente tem o nosso Rho1, tá? E por que que eu estou fazendo isso? Porque a gente pode ver aqui vetorialmente o seguinte, ó, eu posso dizer aqui que RI, nesse caso daqui, certo? R1, né? Mas eu posso estabelecer para RI, R1, ele vai ser quem? Ele vai ser dado pela soma entre Z1 e Rho1. De maneira que se eu fizesse isso para várias componentes, N componentes, o que é que eu poderia ser? Ou o iésimo componente qualquer, eu poderia escrever que o meu RI ele seria o ZI mais o ρI, tá? De maneira que eu posso pegar isso aqui substituindo na equação ali do momento angular, que ficaria o seguinte: eu teria no lugar de RI, eu teria ZI, certo? Mais ρI, ambos os vetores, tá? Produto vetorial com momento linear PI. E aqui a gente pode escrever, ó, o nosso momento da iésima partícula, ele poderia ser ZI vezes PI, tá? Mais rho de I, tá? Vezes PI. Pode ver que essa letra rho ela é um pouquinho mais inclinadinha, né? Então, para diferenciar aqui do momento linear. E aqui a gente pode fazer uma série de ponderações. Note que é o seguinte, quando a gente tem um produto vetorial, a gente sabe que a resultante desse produto vetorial ela tem que ser perpendicular a ambos os vetores envolvidos. Se nessa componente aqui eu tenho ZI, isso implica o que para mim? Implica que o meu vetor resultante ele tem que ser perpendicular a Z, tá? Então ele não vai estar em torno do eixo Z. E isso aqui é uma coisa muito importante. A gente vai notar só o seguinte: já nesse caso daqui, você tem ρi, e o próprio ρ ali que a gente está vendo, a definição de ρ1, a gente vê que ρ ele é
perpendicular a P, a Z. Se ele é perpendicular a Z e P também é perpendicular a Z, a gente sabe o quê? Que esse produto daqui vai dar como resultado um vetor, certo? E esse vetor daqui ele vai ser paralelo ao eixo Z. E por que que isso aqui é importante? Porque essa rotação ela vai se dar em torno do eixo Z. Então, eu não vou poder pegar aqui as duas componentes. Se a rotação é em torno de um eixo, eu só vou poder pegar o quê? Só vou poder pegar a componente que vai ter como resultado o valor paralelo ao eixo Z. Então, eu vou chamar essa componente aqui, ó, de L, o vetor L de Z, certo? Da iésima. Isso aqui vai ser igual, ó, a ρ de I vezes P de I, tá? Nada de demais. E o módulo disso daqui, a gente pode escrever, ó, como sendo L de Z, certo? De I. Vai ser quem? Vai ser ρ de I, P de I, vezes o ângulo entre eles aqui. Como eles são perpendiculares um ao outro, sendo de 90 é 1. Então, eu já vou deixar isso aqui de fora, tá? E só vou modificar aqui a maneira de escrever. A gente sabe que o ângulo entre eles vai ser 90 graus, então eu vou escrever ó, MI, VI. Aí, se a gente for aqui observar a nossa figura daqui, o que é que eu teria aqui? Ó? Eu teria aqui que o meu ρ, certo? O meu V, a gente sabe que é o quê? É ômega R. Essa é a definição lá, tá? Se for relativo a isso, o VI aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser ômega vezes, mas quem é o vetor que está aqui girando em torno? Ó? É o ρ. Então vai ser ômega vezes ρi. Essa daqui vai ser o nosso definição de velocidade. De maneira que eu posso escrever essa componente Z, certo? Da iésima partícula como sendo MI ômega rho de I ao quadrado. Está aqui uma maneira de a gente escrever o, o módulo dessa componente do vetor Z. Se a gente se atentar antes aqui para a própria definição ali, simplesmente da parte vetorial de Z, tá? O que é que a gente vai ter ali? Eu vou ter aqui o meu L vetorial relativo a Z de I, certo? Se eu derivar ele ali, ó, em relação ao tempo, o que é que eu vou obter? A gente vai ter o quê? D, dt de quem? De ρi vezes pi, tá? De maneira que eu teria aqui, ó, derivada de ρ i dt vezes o pi mais ρ de i vezes a derivada de P de I dt. Note o seguinte, essa derivada de ρ de I em relação a dt vai ser o quê? Vai ser a nossa componente da velocidade. E essa componente da velocidade aqui, ó, vai ser VI. Se ele vai ser VI vai ser o quê, ó, em relação a PI? Paralelo. Se eles vão ser paralelos um ao outro nessa conjectura aqui, o que é que acontece? Esse termo é nulo. A gente elimina ele. Sobrou o que para a gente aqui? Sobrou que a variação do momento angular em torno do eixo Z, certo? É, vetorial ainda aqui, certo? Em relação ao tempo, vai ser igual, ó. Esse termo aqui, D de PI, DT, simplesmente é o que, ó? Para a gente, é a nossa força. Como está em relação a ρi, ó, eu vou escrever isso aqui como sendo o torque em torno
do eixo Z, da iésima partícula. Isso aqui implica que o módulo de D de L de Z dt é igual ao módulo do torque, certo? Em torno da iésima partícula. Tudo isso daqui a gente está fazendo somente para a componente Z, tá? Então vamos lá. Eu fiz para uma partícula só. Se eu quisesse aqui um conjunto de partículas, então, olha só, eu quero saber qual é o momento Z em torno do eixo Z total de um sistema de partículas, como é que ficaria? Isso aqui seria igual ao somatório, certo? De I de quem? De MI, eu já estou botando o módulo direto. Pela definição, isso aqui vai ser MI, certo? Rho de I ao quadrado, a gente já encontrou esse resultado ali em cima, vezes ômega, tá? A gente está partindo desse resultado aqui, ó. E por que que eu estou dizendo isso daqui? Porque se vocês lembrarem lá da outra aula, essa definição daqui é o nosso momento de inércia, tá? E o que é que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que eu posso escrever aqui, ó, que o meu momento angular em torno do eixo Z, ele pode ser escrito como o meu momento de inércia vezes a minha velocidade angular, tá? Isso aqui, claro, olha só, isso aqui é claro, é para, vamos colocar aqui, ó, para um eixo fixo. Se o eixo não for fixo, essa relação não é válida. Vamos deixar isso claro. É, Voltando aqui só para esse termo daqui, para aquele termo dali, da derivada, eu tenho que d de L de Z dt vai ser igual, ó, da mesma maneira, ó, se eu tenho ali para um único componente do torque, certo? A iésima componente, eu posso ter aqui para o total, né? Então seria isso aqui, no caso aqui externo, né? Meu torque de Z total. Se o torque de Z em torno do eixo Z for nulo, ou seja, não houver torque externo, D de L de Z dt é igual a zero, o que implica que L de Z é constante. Se L de Z é constante, eu posso escrever que L de Z final é igual a L de Z inicial. Novamente, aqui a gente aplicando a ideia da conservação do nosso momento angular, certo? E aqui, com isso aqui em mente, a gente vai resolver a maior parte das questões relativas a isso daqui. Só mais um detalhezinho aqui que é o seguinte: quando a gente escreveu a nossa equação ali, certo? Você tem que o L de Z, aqui, L de Z, ele pode ser o momento de inércia vezes o ômega, e aqui a gente vai chamar a atenção, porque isso aqui fica aparecendo para a gente a nossa própria definição de quê? Nosso momento linear. O momento linear, ó, vai ser o M vezes o V, tá? Então aqui, ó, são as componentes que se equivalem. E aqui tem um detalhe seguinte: o nosso momento de inércia, a própria definição dele é a resistência de um corpo a rotacionar. E a nossa massa é a resistência que o corpo impõe ao seu movimento, à sua translação, certo? Então, a gente vê que essa equivalência ela existe, ela é formidável, tá?
Mas olha só, se eu derivo L de Z dt, e é uma componente da mesma coisa que a massa, ela é uma componente constante, ela é uma propriedade do sistema. Então eu posso escrever isso aqui, ó, como sendo ganho de ômega dt, o que me possibilitaria que eu tivesse aqui, só botar aqui, que a variação de L de Z dt, ela também pode ser o momento de inércia vezes a aceleração angular. Só é mais um tipo de maneira de você escrever, certo? Pessoal, então a gente definiu aqui a rotação em torno de um eixo fixo, certo? A conservação do momento angular. A gente sabe que essa conservação ela só se dá em torno desse eixo fixo, se estiver girando em torno do eixo fixo. Se não for assim, não vale. É, se a gente for escolher qualquer outro ponto para fazer, que não seja a origem, não vai haver diferença no nosso resultado final. Por quê? Quando a gente faz ali a escolha, a gente pega um vetor R partindo da origem, certo? E aqui a gente teria um Z, certo? Z1, R1, tem um movimento de rotação que está acontecendo, tá? E aqui a gente escolhe o nosso ρ1. Se eu escolho um outro ponto qualquer aqui de Z, esse ponto daqui vai modificar a origem, eu vou escolher uma origem O' aqui, tá? Então você vai ter um outro R, um R2 aqui qualquer, você vai ter um Z2, mas o nosso ρ aqui, ele não vai modificar. E na hora que a gente vai fazer a substituição de que R', certo? Ele vai ser o, o Z' mais o ρ, tá? Ali que a gente escolheu. Quando a gente fizer as nossas distribuições de propriedade, esse termo daqui, que é o nosso LZ, ele vai acabar sendo quem? Vai acabar sendo o produto vetorial de ρ1. Aqui você tem o momento P1, né? M1V1. Vai acabar sendo novamente a mesma coisa. Então, esse resultado não muda, mesmo que você escolha um outro ponto qualquer. O importante é que ele gire em torno daquele eixo, certo? Tá. Por que que não pode ser essa relação, ser uma relação vetorial, já que ômega pode ser escrito como um vetor? Não pode, porque essa relação ela não é trivial dessa maneira. Se fosse assim, a gente teria o que a gente chama aqui de tensor para estabelecer essa relação. Então você teria aqui um Lx, Ly, Lz, pensando em termo cartesiano. Você teria aqui um tensor I, certo? Que teria várias componentes aqui, tá? Isso daqui que ficaria multiplicado pelo o ômega de x, ômega de y e ômega de z. Então, não seria trivial, tá? Só para deixar bem claro. Como é que a gente aplica esse tipo de problema aqui? Vamos ver dois tipos de probleminhas aqui que a gente vai fazer. Primeiro de tudo, imagine que você tem aqui, eu vou separar, você tem uma pequena formiga, tá? Você tem uma formiga de massa m, e essa formiga, ela está, olha só, que está na periferia de um disco de raio R e massa m igual a 4m, tá? Em dado momento, em dado momento, em dado momento, a formiga caminha
para a posição R sobre 2. Determine, letra A velocidade angular final, certo? E letra B, a energia cinética sobre a energia cinética inicial. Só a termo de a gente ver aqui. Bom, primeiro de tudo, se o disco está girando e nada está tocando nesse disco, então a gente sabe o quê? Se não tem nenhuma interação sobre o disco, não tem nenhuma força externa atuando sobre o disco, a gente sabe que o torque externo é nulo, tá? Se o torque externo é nulo, isso implica o quê? Que há conservação do nosso momento angular. Outra coisa, um disco girando. Como é que vai ser o disco aqui, ó? Imagine que você esteja vendo de cima. Esse aqui é o nosso eixo Z, é esse ponto central, tá? E aqui você tem um vetor R, a distância, o raio dele, tá? E aqui a gente vai fazer uma outra circunferência só para demarcar, aonde esse raiozinho daqui é R sobre 2. E aí você teria o quê? Você teria a formiga, tá? Você tem aqui a formiguinha, ela tá aqui, depois ela dá uma caminhadinha e vem para cá. E aí você quer saber justamente o que é que acontece nesse instante. Primeiro de tudo, a gente precisa fazer a seguinte relação. Eu sei que L vai ser igual a L0, conservação do nosso momento angular. E aí a gente precisa entender o seguinte: quem é que vai ser L? Se o movimento é em torno de um eixo fixo, isso implica o que para a gente? Vai implicar que L vai ser igual a I ômega. L0 vai ser ômega zero. L vai ser I vezes ômega. E aqui a gente vai estabelecendo a nossa relação. Aí você chega a perguntar, mas Fernando, como é que eu vou saber quem é que é o momento de inércia de cada coisa? Primeiro, tem que ter em mente o seguinte: o momento de inércia de um disco, tá? Esse momento de inércia aqui, vamos botar I0, vai ser o momento de inércia do disco mais o momento de inércia da formiga. O momento de inércia do disco é tabelado, certo? Tem que dar para você. Ele vai ser o quê? Vai ser 1/2 de mr ao quadrado. E o momento de inércia da formiga? Simplesmente, ó, quando você tem uma partícula, para uma única partícula, o seu momento de inércia é a sua massa vezes a distância ao centro do eixo ao quadrado. Ou seja, vai ser mr ao quadrado. Tá aqui. Simplesmente isso. O que é que sobrou para a gente aqui, para a gente fazer o cálculo do nosso I0? I0 vai ser igual, só para a termo de diferenciar aqui, esse M daqui é o Mzão, tá? E o Mzão a gente sabe que é o quê? Que é 4 vezes Mzinho. Então, 4 sobre 2 dá 2. Isso aqui vai ficar 2Mzinho R ao quadrado, mais Mzinho R ao quadrado, de maneira que o nosso I0 vai ser 3MR ao quadrado, tá? Então, eu posso escrever que o nosso momento angular inicial vai ser igual ó, a 3mr ao quadrado ômega zero. Tá aqui. Quem é que vai ser o nosso momento angular final? E aí a gente sabe que eles vão ter que se conservar. L vai ser igual. Aí quem é que vai ser o meu I? Vou abolir aqui, tá? Para calcular o L,
Novamente, eu vou ter o, o L não. O I final vai ser o I do disco final, né? Isso aqui seria o inicial, mais o I da formiga final. O I do disco vai continuar o mesmo, não tem diferença nenhuma, então vai ser um meio de M raio ao quadrado. Agora o da formiga ele altera, por quê? Porque a formiga ele vai caminhar em relação ao centro. Ele vai caminhar para uma distância R sobre 2. Então isso aqui vai ficar o seguinte, olha. Aí vai ser R 4 vezes 4 ficaria 8. Isso aqui vai ficar, no caso, 9 sobre 4 m r ao quadrado. Qual é que vai ser o meu momento angular? O módulo do meu momento angular final vai ser 9 quartos de m r ao quadrado ômega f. Vou botar ômega f aqui para a gente diferenciar. E aí o que, é que a gente vai fazer? Simplesmente vai igualar esses dois termos. Vai ser o momento final, tem que ser igual ao momento inicial. O que é que ocorre? Que é meu momento final é 9 quartos de m r ao quadrado, ômega final, que vai ser igual a 3 mr ao quadrado, ômega inicial. Aqui a gente vê o quê? Mr ao quadrado com mr ao quadrado, a gente cancela, de maneira que sobrou o quê? Sobrou para a gente, ó, dá para cancelar ainda 9 com 3, vai sobrar o quê? 3, né? Isso aqui a gente vai fazer meios por extremos, eu vou dizer que meu ômega final vai ser igual a 4 ômega inicial sobre 3. Ou seja, se a formiga se aproxima do centro do eixo de rotação, a velocidade angular aumentou. O ômega final é maior do que o ômega inicial. Ou seja, se eu diminuo o raio no problema, acontece que o quê? Que a minha velocidade angular aumenta. E aí eu recomendo a vocês que procurem o vídeo de uma bailarina girando. Por quê? Porque tem aquele momento que a bailarina começa a girar, e eu falo a bailarina que eu quis dizer uma patinadora no gelo, ela começa a girar, certo? E aí ela começa a aproximar a perna de volta para o corpo. E quando isso acontece, a velocidade dela aumenta, tá? A velocidade angular, ok? No item letra B, ele quer saber quem é a relação entre K e K0. E aqui a gente vai abrir o parênteses para o seguinte, olha, a nossa definição de energia cinética, a gente sabe que é o quê? 1 meio de mv ao quadrado. Só que agora, em termos das nossas componentes angulares, né, eu vou escrever aqui, eu vou chamar de capa, certo? Ela vai ser igual a 1 meio de quem? Qual a nossa o nosso item que relaciona com a inércia? É o momento de inércia, é a massa, no caso, seria a massa angular, entre aspas, né? E qual é a nossa velocidade? É a nossa velocidade angular, tá? Então, ó, com isso em mente, eu posso escrever o seguinte, ó, K sobre K0 vai ser igual, aí eu vou botar aqui, meio de quem? De I, ômega final ao quadrado, sobre meio de I0, ômega zero ao quadrado, tá? E aqui a gente vai poder simplesmente fazer uma relaçãozinha aqui bem bacana. Eu posso separar aqui os termos. K sobre K0, ele vai ser igual a meio com meio, a gente já anota logo que vai voar, né? Então vai ficar, vou abrir parênteses mesmo assim, meio. Quem é o nosso I? A gente já tinha calculado ali. 9 quartos de mr ao quadrado, certo? Isso aqui fica 9 quartos
de mr ao quadrado. Eu vou colocar aqui dentro o ômega F. Não. O meu ômega F ele tem uma relação com o meu ômega zero, que é 4 sobre 3. Então, eu já vou elevar ele ao quadrado, de maneira que eu vou ter o que aqui? De maneira que eu vou ter aqui o quê? 16 sobre 9 ômega zero ao quadrado. Isso daqui sobre quem? Meio de, qual é o nosso ali, o nosso momentozinho? Que a gente tinha 3mr ao quadrado. Então, isso aqui fica 3mr ao quadrado, certo? Ômega zero ao quadrado. E aqui, ó, ômega zero com ômega zero voa, certo? Meio com meio voa. 3 9 com 9 voa, certo? Então, 9 com 9 voa, deixa o 3 ali embaixo. Mr ao quadrado voa. 4 e 16 sobrou 4, né? De maneira que a gente vai ter o seguinte: em cima sobra 4 e embaixo sobrou quem? 3. Então, eu posso dizer aqui que K sobre K0 é igual a 4 sobre 3. O que a gente está vendo aqui é que a energia cinética não se conserva. A energia cinética não se conserva. Para onde vai? Ela é convertida no trabalho necessário para a formiga caminhar entre R e R sobre 2. Então, pessoal, a energia cinética ela não se conserva, ao contrário do nosso momento angular. Eu vou encerrar a aula por aqui, certo? Em breve a gente vai vir para mais aulas de questões. Forte abraço aí a todos, viu? E até a próxima.